Bom dia para você, Romy Xavier, bom dia também ao mestre Kleber Ferreira. Eu também tô abraçando a toda a nossa audiência que tá sempre ligada, sempre conectada aqui no FM 90.7 da Rádio Band News Goiânia com as feras do esporte. Enfim, Romes, vamos falar do Tigrão, vamos falar do Vila Nova, que hoje participa de um jogo que vai parar todo o estado de Goiás, toda a nossa cidade também. A nossa capital tá toda se movimentando para esse grande jogo, essa grande decisão. Vila joga hoje pela sua sobrevivência na Copa do Brasil, vai ter que vencer o Cruzeiro por um placar elástico de 3 gols de diferença, caso queira se classificar no tempo normal. Se a decisão for para as penalidades, para ir para as penalidades, na verdade, o Vila vai ter que bater o Cruzeiro por 2-0 ou um placar com 2 gols de diferença. Então, o foco do Tigrão é na classificação. É uma classificação muito importante para o Vila Nova, que não acontece desde o ano de 2006, quando o Vila jogou a última vez essa fase de oitavas de final, enfrentou o Fluminense naquela ocasião. Então o Vila tenta voltar a fazer história na Copa do Brasil. E em 2025 o Vila vem realizando bons feitos. Ganhou ali o Campeonato Goiano, tá muito bem na Série B de Campeonato Brasileiro, e por que não sonhar? Pro Vila tudo é mais complicado, pro Vila é tudo mais difícil, e hoje não vai ser diferente, um jogo muito difícil, mas ao lado do seu torcedor. A expectativa é que a torcida colorada compareça ao estádio Serra Dourada para empurrar o Vila Nova nessa grande batalha pela vida na Copa do Brasil. E aí, Romy Xavier, vamos ouvir aqui de antemão o técnico Rafael Lacerda, projetando esse jogo contra o Cruzeiro e falando a respeito sobre, sobre ali o modo de jogo que o Vila pode trazer para enfrentar o Cruzeiro. Lacerda que tá vindo muito bem, vem de uma vitória empolgante contra o Atlético Paranaense e agora vai falar aqui na grande jogada com máxima exclusividade. Vamos ouvir então o técnico Rafael Lacerda. A gente tem que ser equilibrado. Claro que eu vou fazer de tudo para que a nossa equipe consiga propor mais jogo, que a gente tenha mais o controle, que a gente consiga ficar em cima do Cruzeiro, mas a gente tem que lembrar que do outro lado também tem um grande adversário. Assim, a ideia é tentar atacar mais do que a gente atacou no jogo lá em Minas, que praticamente a gente não atacou. Claro que tem toda a atmosfera do Mineirão, mas a ideia seria, o ideal hoje seria tentar manter o padrão que a gente fez contra o Atlético Paranaense. A gente sabe que é difícil, mas a gente está trabalhando, mostrando para os atletas que essa é a melhor maneira de ser. Mas volto a dizer, a gente precisa ser muito equilibrado, porque assim como a gente precisa fazer 2 gols no mínimo para levar para os pênaltis, se a gente levar um gol aí dificulta mais. Então não adianta eu querer só atacar, e acabar tomando um gol em transição, e aí a coisa fica muito mais difícil. Tá, então o técnico Rafael Lacerda aqui na grande jogada falando sobre essa questão ofensiva, sobre essa questão organizacional mesmo dentro do campo para esse jogo contra o Cruzeiro. E aí, Xaxá, isso daqui é informação. Ao longo dos dias, o técnico Rafael Lacerda foi ali treinando, experimentando novas formações. No meio desses treinamentos, uma que ele mais utilizou e mais gostou foi uma escalação com 3 zagueiros, uma 3-4-3, com 3 atrás, 4 no meio de campo e 3 atacantes. E aí o Vila Nova, se ele propor esse esquema de 3 zagueiros no jogo de hoje, o Vila viria escalado da seguinte forma: com House no gol, Maia, Panhussá e Chapo na zaga, e aí o meio de campo com Elias aberto pela direita, Mitkov e Arilson no centro ali, fazendo a função de volante. Na esquerda, William Formiga, e aí no ataque 3 jogadores, Poveda, Todinho e Parede. Mas a tendência é que o técnico Rafael Lacerda repita mesmo o que ele utilizou contra o Atlético Paranaense, que deu muito certo, que é aquele clássico 4-3-3, House no gol, Elias, Panhussá, Chapo e Formiga na defesa. No meio de campo, Mitkov, Arilson e Dodô, e na frente, Poveda, Todinho e Parede. Esse daí então deve ser o time do Vila Nova, mas lembrando que o Lacerda sim treinou um esquema com 3 zagueiros ao longo desses dias para enfrentar o Cruzeiro. E na venda antecipada, Xaxá, tá chegando ali a 15 mil ingressos comercializados. Então a expectativa é de um bom público sim, lá no estádio Serra Dourada, para empurrar o Vila Nova para mais essa decisão, mais esse mega jogo na temporada de 2025. Enfim, Romy Xavier, você já sabe quem eu sou o Igor Santiago, a sua fonte de informações do Vila Nova, e todo esse noticiário pré-decisão, pré-guerra na Copa do Brasil, foi um oferecimento à Sopema. E se é Sopema, Xaxá, é claro que você pode confiar.